Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. E nesse vídeo eu quero falar sobre Cabo Daciolo e o movimento Cristãos Trabalhistas, do PDT. Na última terça-feira, dia 8 de fevereiro, Cabo Daciolo subiu o monte para orar junto com lideranças desse movimento do PDT, Cristãos Trabalhistas, repetindo um gesto, uma prática, na verdade, que ficou famoso, típico do Cabo Daciolo durante a campanha presidencial de 2018, subir o monte para orar. E eu quero comentar sobre esse encontro a partir do artigo que foi publicado pela Veja, artigo escrito por Robson Bonin, artigo intitulado Cabo Daciolo sobe o monte com apoiadores de Ciro Gomes. Agora vai! E para comentar esse artigo, eu vou ler esse artigo. Algo tão simples, tão básico, mas que muitas pessoas que comentam as coisas na internet esquecem de fazer. Não é verdade? Patinando nas pesquisas e constantemente boicotado por aliados que aderem a Lula e ao petismo, Ciro Gomes recebeu o apoio de Cabo Daciolo na corrida eleitoral. Nessa semana, o ex-candidato a presidente do Patriota, famoso pelas orações no monte durante a campanha de 2018, repetiu o caminho de fé com aliados de Ciro Gomes até um morro no Rio. Esse encontro aqui hoje estava escrito, está marcado, diz Daciolo. Os pedetistas acompanham a fala com intervenções curtas. Aleluia, amém. Daciolo avança. Quero dizer a todos do PDT que eu amo vocês. Jesus Cristo ama vocês. E disse muito claro, um planta, outro rega, mas quem pode dar o crescimento é Jesus Cristo. E eu profetizo o crescimento dos cristãos trabalhistas. Ciro, que adoraria crescer nas pesquisas de intenções de voto, tabelou com o aliado. A fé move montanhas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para essa matéria, vou deixar também a matéria que saiu no Brasil Independente, um texto bem diferente desse artigo, e vou também anexar no final desse vídeo o vídeo publicado pelos cristãos trabalhistas nas suas redes sociais, para que você tire as suas próprias conclusões, que podem ser diferentes da do Robson Bonin, podem ser diferentes das minhas, mas bom, esse vídeo está no meu canal, então eu vou dar a minha opinião. Depois, deixa aqui um comentário expressando a sua opinião e vamos conversando a respeito. Quando se fala em Cabo Daciolo, muitas pessoas lembram dele apenas como candidato à presidência nas eleições de 2018 e lembram de expressões típicas associadas ao Cabo Daciolo. Glória a Deus! Ursal! Subir o monte para orar, entre outras coisas. Em outras palavras, lembram do meme do Cabo Daciolo. E não se lembram, por exemplo, que o Cabo Daciolo ganhou uma certa notoriedade depois que liderou o movimento dos bombeiros no Rio de Janeiro, em 2012. Foi deputado, se elegeu pelo PSOL, depois foi expulso do PSOL por conta das suas declarações muito associadas com a sua fé. Daciolo é um cristão evangélico pentecostal brasileiro e por isso mesmo causa um certo espanto em pessoas que não são acostumadas com esse meio. E muitas pessoas ridicularizam, especialmente por conta do meme do Cabo Daciolo. Bom, o Ciro também virou meme. Bom, o que não falta é meme na política. Aliás, um meme foi eleito presidente da República em 2018. O meme Bolsonaro. O mito, que pouco ou nada tem a ver com o Jair Bolsonaro, que só é uma figura cujo lugar de mais honra e prestígio que podemos dar a ele é a lata de lixo da história. Mas muitas pessoas se assustam ou não compreendem justamente essas expressões, essas práticas típicas do meio evangélico, pentecostal brasileiro, como por exemplo essa prática de subir um monte para orar, porque não conhecem, por basicamente dois motivos. Primeiro, porque, bom, essa associação entre fé e política nós geralmente não vemos com bons olhos.
E temos certa razão, porque ao longo da história essa associação entre fé e política, religião e política e poder, enfim, não acaba bem, geralmente não acaba bem. Isso, claro, é importante lembrar, para além do cristianismo. E assusta também porque em 2018 nós vimos o apoio massivo dos evangélicos ao Bolsonaro, por diferentes motivos que eu já falei em um vídeo aqui. Vou deixar relacionado esse vídeo também para caso você não tenha assistido. Mas nós lembramos como Bolsonaro atraiu o apoio dos evangélicos, incorporando ao seu discurso as questões da moral cristã, da defesa da família, ou quando lembramos de fenômenos complicadíssimos, como, por exemplo, o voto de cajado, quando um pastor ou uma liderança cristã influencia no voto do seu fiel, no voto das pessoas, esse voto associado à fé que essa pessoa professa. Por exemplo, Deus me revelou que esse é o candidato que você tem que votar. Esse é o candidato que defende a moral cristã, que defende a família, e é nele que nós temos que votar. Se você votar em outro candidato, você vai para o inferno. E o movimento Cristãos Trabalhistas vem na contramão de tudo isso. Os cristãos trabalhistas não defendem o voto de cajado, pelo contrário, são críticos desse tipo de movimento. Os cristãos trabalhistas defendem que a pessoa, que o fiel, ele é um cidadão livre para escolher de acordo com a sua consciência. Ele até pode votar orientado pela sua fé, mas desde que isso seja uma decisão sua, de livre consciência, e não que ele seja coagido por isso a partir de uma liderança da sua igreja, por exemplo. O movimento Cristãos Trabalhistas é um movimento diferente porque tenta inaugurar uma outra relação entre a política e a fé, ou uma outra relação com os evangélicos, com os cristãos brasileiros, muito diferente da relação que se construiu até então. E que relação é essa? Lembram-se dos evangélicos, lembram-se dos cristãos, lembram-se das igrejas, apenas para pedir votos. E especialmente depois de 2018, quando o apoio dos evangélicos foi fundamental para pavimentar o caminho de Bolsonaro à presidência, alguns partidos se deram conta de que não era mais possível ignorar os evangélicos. Até porque nós estamos vendo um crescimento bastante expressivo dos evangélicos na sociedade brasileira. Já temos em torno de 30% de brasileiros que se declaram evangélicos. Portanto, não dá mais para ignorar essas pessoas. E por muito tempo na política brasileira, os evangélicos foram ignorados, principalmente pela esquerda, por conta de uma série de erros teóricos e metodológicos. Aí depois falam que a esquerda é contra a família, é contra a igreja, querem fechar as igrejas, querem impor o ateísmo e não sabem por quê. Não porque de fato a esquerda queira acabar com a família ou acabar com a igreja, mas porque não dialoga com esses segmentos da sociedade. E detalhe, quando nós falamos de evangélicos no Brasil, nós estamos falando de uma grande maioria de mulheres, de pessoas que moram na periferia e de negros. Mas uma boa parte da esquerda erra nesse sentido porque não compreende os evangélicos. Porque não compreende, na verdade, a religião. Porque partem de uma dada concepção materialista e ignoram, por exemplo, outras leituras onde a religião é constitutiva da cultura brasileira. Que a religião faz parte da identidade dessas pessoas. Quando nós falamos de religião, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de identidade, de como que essas pessoas se reconhecem no mundo, no seu jeito de ser e estar na sociedade. Então nós estamos falando de um público bastante diverso. E eu vou citar só um exemplo, lembrem-se do Pagador de Promessas, por exemplo, onde nós vemos um cristianismo professado por boa parte dos brasileiros que é um cristianismo popular. Não um cristianismo dogmático da igreja, mas uma fé que dialoga com diferentes expressões. É a fé do sujeito que vai na igreja, mas que também vai no terreiro.
e que, aliás, é uma relação que diferencia boa parte dos evangélicos brasileiros, que já têm uma concepção um pouco mais dogmática a respeito da fé. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, não dá para falar de evangélicos como se fosse tudo a mesma coisa. Evangélicos, ok, mas pentecostais? Neopentecostais? Reformados? Batistas? Luteranos? E os desigrejados, aqueles que dizem, eu sou cristão, eu tenho a minha fé, mas eu não frequento, não me associo, não sou ligado a uma igreja em específico. Isso tudo eu estou dizendo é para mostrar a dimensão que é quando nós falamos em cristãos brasileiros, não apenas evangélicos. Tanto é que o movimento se chama Cristãos Trabalhistas, porque entende que quando nós falamos em cristianismo no Brasil, não dá para reduzir a um grupo apenas, ou a um punhado de grupos, ou olhar apenas para as igrejas. O movimento Cristãos Trabalhistas postula, primeiro, que é possível você ser cristão e ser trabalhista, você ser cristão e ser de esquerda. E lembram, por exemplo, que na obra do Alberto Pasqualini, grande compilador do trabalhismo brasileiro, há uma grande influência da doutrina social da igreja, que é compatível também com o Pacto de Lausanne, por exemplo, quando nós falamos dos evangélicos. O que não significa, evidentemente, que você, para ser trabalhista, tem que ser cristão, ou para ser cristão tem que ser trabalhista. O movimento defende a liberdade de consciência política das pessoas e defende o Estado laico. Primeiro porque, bom, é o que diz a nossa Constituição. Segundo porque a laicidade do Estado, o Estado laico, é algo que vem da reforma cristã. A defesa do Estado laico começa com a Reforma, no século XVI, muito antes do Iluminismo, da Revolução Francesa, da modernidade e assim por diante. O movimento Cristãos Trabalhistas quer estabelecer um diálogo com essa parte tão importante e grande da sociedade brasileira. Não é possível ignorar a fé das pessoas. Assim como não é possível lembrar dessas pessoas, lembrar dos evangélicos, lembrar dos cristãos apenas na hora de pedir voto. Que é o que esse artigo dá a entender quando fala que Ciro adoraria crescer nas intenções de voto e tabelou que a fé move montanhas. Aliás, o artigo começa dizendo que Ciro tem patinado nas pesquisas e que essa aproximação, esse apoio do Cabo Daciolo seria uma medida desesperada do Ciro para conseguir votos com os evangélicos. Primeiro porque, bom, nem Cabo Daciolo, nem Marina Silva, nem qualquer outro nome é unanimidade entre os cristãos, entre os evangélicos brasileiros. Segundo, porque o que Ciro Gomes quer é dialogar diretamente com os brasileiros, a partir de uma compreensão muito clara sobre o que é ser brasileiro. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço, aproveita, deixa uma curtida, deixa o seu comentário e lembre de compartilhar este conteúdo e espalhar centelhas de esperança, uma esperança rebelde que nós tanto precisamos neste momento que estamos passando no Brasil. Irmãos, nós estamos aqui num momento maravilhoso de oração, clamor por essa nação, por uma mudança, uma transformação. Nós estamos aqui com o nosso querido irmão Daciolo. Ele tem uma palavra do Senhor para os irmãos do Cristãos Trabalhistas. Fala, meu irmão. Nós cremos que esse encontro aqui hoje estava escrito, estava marcado. Aleluia. E você está olhando esse vídeo agora porque o Criador tem um propósito na tua vida. Amém. Nós aqui não estamos pregando religião nenhuma. Diz a palavra do Criador que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. Eu quero dizer a todos do Cristão Trabalhista e todos do PDT que eu amo vocês. Amém. Mas o melhor, que Jesus Cristo ama você. Aleluia. E disse, é muito claro que um planta e o outro rega, só quem pode dar o crescimento é Jesus Cristo. E eu profetizo
o crescimento dos cristãos trabalhistas e do PDT para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amo vocês, estamos juntos. Glória a Deus! Aleluia! Boa, todo mundo, com o cabo da Ciolo, e tem uma mensagem pra vocês aí, galera do Ciro. Glória a Deus, turma boa, obrigado pelo carinho, orações, intercessões. Nós estamos orando aqui primordialmente para a nossa nação e para as lideranças que o Criador tem levantado. O Ciro Gomes, o Criador nos levou até ele para anunciar reino para ele. E não tem nada a ver com religião, tem a ver com amor, onde predomina o amor dentro da vida dele. Que o amor possa predominar também na tua vida, que você possa sentir paz e que venhamos saber que nós estamos diante de uma guerra no plano espiritual, mas há autoridade no nome do Senhor Jesus. E esqueçam religião, nós estamos falando de amor. Então eu quero dizer agora, você que está ouvindo esse vídeo agora, qualquer que seja o problema que você está passando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amo vocês, que todo mal, que toda depressão, que toda angústia, que todo medo caia por terra e que haja vitória e um grande avivamento na nossa nação. Glória a Deus. Amo vocês. Paz.